Convida-se os presentes a ficarem de pé e assumirem posição respeitosa. Canto do Hino Nacional. Palestra Neurociência e Liderança em Tempos de Inteligência Artificial, a ser proferida pelo capitão de fragata Vinícius Mateus de Oliveira Cordeiro, assessor de Assuntos de Liderança e Ética na Escola Naval. Logo em seguida, haverá um intervalo de 15 minutos antes do período destinado às perguntas. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o comandante Cordeiro. Com licença, senhor almirante presidente do Clube Naval, demais almirantes presentes, muita satisfação com a presença dos senhores. Muito obrigado à presença de todos que se encontram aqui hoje nesse nosso salão. E para mim é uma satisfação e uma felicidade muito grande poder compartilhar estudos, pesquisas que nós fazemos na Escola Naval, como a minha função lá de professor de liderança, buscando atualizarmos ao máximo o nosso ensino à nossa era atual.
E o que eu fico muito satisfeito hoje de poder compartilhar essas pesquisas são percepções que o mundo acadêmico, principalmente o mundo militar, está se percebendo a partir do avanço da tecnologia da inteligência artificial e os impactos no nosso cérebro, que afinal de contas é o que comanda o funcionamento dos seres humanos, e o processo da liderança, que acaba sendo o principal objetivo de formação da Escola Naval, que é formar os futuros líderes da nossa Marinha. Eu espero que com essa palestra nós consigamos transmitir tanto às pessoas, às gerações mais antigas, o que está ocorrendo nos tempos atuais, de forma a facilitar o entendimento dos desafios que, porventura, estão aparecendo na nossa frente, em virtude da velocidade das informações que mudam de forma cada vez mais rápida, muitas das vezes mais rápida do que os nossos processos e capacidades em absorver tais informações. Da mesma forma, a assessorar e colocar uma luz para os mais jovens de como devem se portar, principalmente perante as armadilhas que toda essa tecnologia já está se mostrando e que acabam tendo consequências, muitas das vezes, no nosso dia a dia, inclusive na formação do nosso cérebro. Por conta disso, é um assunto complexo, buscarei tratar aqui de uma forma simples, didática, que todos os senhores busquem compreender e consigam entender o que eu estiver falando, nos nossos entre 45 minutos e 50 minutos, tratando de neurociência, liderança e a inteligência artificial. Ao longo da palestra, nos slides onde tiver uma figura de um livro, eu irei fazer uma citação, porque será um assunto que, ao final da palestra, iremos fazer uma pesquisa a partir de um Google Forms, de um formulário, de um QR Code que será colocado aqui para os senhores, a fim de perceber os interessados num possível curso de extensão dos assuntos os quais nós apresentaremos aqui, que em virtude da complexidade e profundidade que se encontram e o tempo disponível hoje, a gente vai ver de uma forma bem superficial, mas entendível para todos os senhores. Então, vou iniciar a palestra desejando que os senhores tenham uma excelente tarde de compartilhamento de conhecimentos e crescimento pessoal para todos os senhores. Bom, num primeiro momento, me apresentando, sou o comandante Cordeiro, atualmente servindo na Escola Naval, formado na Escola Naval em 2005, declarado guarda-marinha em 2005, e atualmente eu atuo como professor militar de liderança e ética lá da nossa Academia de Formação dos Oficiais. Eu componho o quadro dos oficiais que optaram pelo Magistério Militar Naval, estou no Magistério e no Ensino de Liderança desde 2018, e eu acho importante eu fazer uma colocação para que os senhores entendam de onde veio o ensino da neurociência, o interesse por esse assunto, e por que eu considero imprescindível que, para liderar seres humanos, nós primeiro temos que conhecer como que os seres humanos funcionam. A origem disso tudo provém da minha carreira. Sou oficial de máquinas, fui aperfeiçoado em máquinas, servi até o momento de entrar no magistério sempre a bordo dos nossos navios, e eu tive uma característica sempre de ser muito exigente em relação ao conhecimento técnico. Eu sempre fui muito avesso à ideia de que, para eu fazer o reparo num equipamento ou entender determinada avaria, basta que eu me subsidie nos históricos e algo que sempre aconteça. Eu nunca fui favorável a isso. Eu acredito que é necessário que nós peguemos o manual, entendamos o equipamento e os seus princípios de funcionamento da forma mais aprofundada possível e que a gente não se acostume com o conhecimento superficial das coisas. Essa foi uma característica marcante que eu trago comigo desde a época de aspirante. Portanto, quando eu entrei no Magistério Militar Naval para ser instrutor de liderança da Escola Naval, eu me vi com o seguinte desafio. Se antes eu era exigente em relação ao conhecimento técnico dos equipamentos de máquinas, como os motores, plantas de ar-condicionado, caldeiras, sistemas elétricos, etc., como que eu vou manter o mesmo nível de exigência ensinando liderança em que o objetivo é influenciar seres humanos? Diante disso, eu optei pelo estudo da neurociência como sendo o nosso cérebro, o principal centro de comando de todos nós. Como é que o cérebro funciona? Por que determinada pessoa gosta de uma coisa, outra pessoa não gosta de outra coisa? Por que uma determinada pessoa é mais obediente do que outra pessoa? Eu comecei a me enveredar por estes cursos, por conta própria, diversos cursos de especialização, diversos cursos de pós-graduação relacionados a isso, e eu consegui aderir ao ensino de liderança da Escola Naval com os ensinamentos de neurociência. E eu acredito que esse é um mundo tão importante para o conhecimento de todos os senhores,
que eu confesso que eu aplico diretamente os ensinamentos que eu venho obtendo na criação dos meus 3 filhos. Sou pai de 3 filhos, moro em Vila Isabel, a minha filha mais velha se chama Silana, 8 anos de idade, tem a filha intermediária com 5 anos de idade, Catarina, e o Tomás é o mais novo com 2 anos de idade, ou seja, crianças na era atual, em que, em todos os seus estudos, já lidam diariamente com as tecnologias digitais a qual se apresentam na nossa vida. E aí eu pergunto para os senhores, o que o mundo acadêmico está percebendo sobre os efeitos de tanta tecnologia no nosso dia a dia? Algumas consequências já estão sendo aparentes. Temos as presenças aqui dos nossos aspirantes, nos quais já nasceram numa era em que eu já tinha tecnologia a partir dos smartphones, por exemplo. Mas e as gerações que estão nascendo agora? Para os futuros pais, eu tenho informações importantes para os que são pais no momento, encontram-se na mesma situação que eu me encontro, com os nossos filhos nessa idade. Há dados importantes que eu preciso compartilhar com os senhores visando o futuro? Com certeza. E esses são os dados que eu vou buscar apresentar aqui para os senhores, a partir do seguinte sumário que eu irei seguir aqui na nossa palestra. Fazer uma introdução e vamos entender o que é o ser humano inato, o que é o ser humano em sua pureza, o que é um cérebro sem influências externas, o que é o cérebro antes da construção social. Porque eu pergunto para os senhores, o que mudou do ser humano do ano de 1000, na época da Alta Idade Média, para o ano agora de 2000, 2026? Biologicamente falando. Nós evoluímos a ponto do cérebro mudar completamente? Não. É um tempo muito curto para alterações biológicas que a gente possa considerar uma espécie diferente. O que mudou simplesmente foi o quê? A construção social e a realidade que se apresenta ao indivíduo. E essa realidade molda a construção do cérebro, como nós veremos aqui, certo? Mas para que eu possa entender o efeito da realidade atual, primeiro vamos dar uma rápida passada no que é o ser humano inato, para então entendermos o ser humano atual e como o processo de liderança entre os seres humanos é influenciado por essa realidade neurocientífica. Para que então a gente saia do organismo humano e entendemos como que a inteligência artificial está interferindo esse nosso funcionamento orgânico e entendendo a importância de eu estudar a inteligência artificial em virtude da liderança militar e a guerra atual, seguido de uma conclusão. Perfeito? Então, esse é o roteiro que nós vamos seguir. E como introdução, eu apresento o seguinte: não há como nós nos desvencilharmos das tecnologias. A tecnologia dos algoritmos de inteligência artificial potencializou a informação, dados, como uma arma decisiva para a vigilância e as decisões de combate. As Forças Armadas que não se atualizarem e não incorporarem as tecnologias de inteligência artificial no combate, elas estarão fadadas ao insucesso. Porque isso daqui já é uma realidade e já é utilizado de forma maciça nos conflitos atuais. Perfeito? Seja a partir de drones, seja a partir de tecnologias de informação, seja a partir de guerra de comunicações, a partir de guerra cognitiva, diversas ferramentas que acabam compondo a chamada guerra híbrida que nós vivemos nos tempos atuais e que em diversos conflitos, como o da Ucrânia com a Rússia e o recente conflito dos Estados Unidos com o Irã, mostrou-se, né, essa realidade como sendo totalmente muito mais próximo, né, da inteligência artificial atuando na guerra do que a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que é a realidade do combate da Segunda Guerra Mundial. Uma mudança muito drástica, né? Bom, nos conflitos atuais, o uso da inteligência artificial está sendo decisivo no combate, seja ele aéreo, terrestre ou naval. É vital que ocorra o amadurecimento das mentalidades das Forças Armadas. É um processo inexorável. Não está no nosso controle, né, promover isso ou não. Isso já está ocorrendo no nosso dia a dia. E não é somente no campo de batalha. Dada a velocidade e facilidade de acesso às tecnologias digitais atualmente, o uso da inteligência artificial não se restringe ao campo de batalha. Ele está cada vez mais frequente na rotina, certo, das famílias. No nosso dia a dia, a inteligência artificial está presente. Neste momento aqui, o nosso celular está ouvindo o que eu estou falando. A tecnologia digital presente capta os nossos gostos, as nossas vontades, o que nós fazemos, o que a gente aprecia, o que a gente não aprecia, e depois bombardeia a gente com informações das quais a gente nem tem controle e muitas das vezes nós nem sabemos o que está ocorrendo, certo? Então isso já está presente na maioria das famílias e muitas das vezes a gente nem se dá conta do que está acontecendo, tá? E nisso, o processo de liderança continua sendo um processo de influenciar pessoas em que envolve os seres humanos.
e como que a inteligência artificial modula o ambiente que os seres humanos podem vir a viver, lembrando que ela não muda o aspecto orgânico da liderança. Por mais tecnologia que nós tenhamos, o ser humano ele continua sendo um ser biológico, e é isso que muitas das vezes a gente se esquece, tá? Contudo, não há como separar o ser humano do ambiente durante esse processo. Então, nós precisamos entender o ambiente em qual nos encontramos. E este é o ambiente atual. Agora, visto essa realidade que apresenta-se diante de nós, eu pergunto para os senhores, principalmente agora para as pessoas de idade mais avançada, das gerações mais antigas. Atualmente, com que frequência ouvimos a palavra depressão? É a mesma coisa que há 20, 30 anos atrás? Que se ouvia esse tipo de palavra, esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade. Hoje ficou cada vez mais comum, está muito comum. Toda hora nós ouvimos falar algo desse tipo. Alguém conhece no seu círculo de amizades uma pessoa que esteja passando por isso? E terapia? Alguém que faça terapia? A ciência da psicologia cresceu, né? O mercado cresceu, e nós temos aí essa prática cada vez mais comum, sendo que algumas pessoas consideram inclusive o quê? Indispensável. Se essa figurinha aqui virou figurinha de WhatsApp, é porque isso está comum, na realidade, muito mais do que nós imaginamos. Certo? O uso de medicamentos psicotrópicos e terápicos está mais comum do que a gente imagina. Tá? E aí vamos agora para os dados estatísticos, para os dados matemáticos. Em 2024, foram quase 500 mil de pedidos de afastamento do trabalho por questões relacionadas à saúde mental. E os 472 mil afastamentos representou um aumento de 60% em relação ao ano anterior. E as doenças mais comuns foram ansiedade e depressão. Inclusive, na nossa Marinha, nós já temos alguns setores em que, por exemplo, eu tenho mais afastamento de militares por motivos de saúde mental do que por motivos ortopédicos, por exemplo. Então, os militares entre 20 e 30 anos de idade, no final de semana, eles não estão indo mais jogar futebol e tendo algum problema ortopédico. Eles estão sendo afastados por causa de problemas de quê? De saúde mental. Isso é um dado interessante e preocupante. Está aqui o gráfico do Ministério do Trabalho sobre os afastamentos de saúde mental entre 2014 e 2024 no nosso país, o qual a gente vê um crescimento exponencial nos últimos anos. Esse dado aqui é um dado falso, porque foi o ano da Covid, ele não tem veracidade com a realidade, porque os atendimentos ficaram muito reduzidos por conta da pandemia. Tá? E os casos mais comuns são exatamente de quê? De ansiedade e de depressão, com a curva crescendo nos últimos 5 anos de uma forma exponencial e um pouco assustadora. Então aí eu pergunto para os senhores, será que está acontecendo alguma coisa? Será que biologicamente falando, dentro da química do nosso cérebro, está acontecendo algo que a tecnologia digital esteja provocando e que a gente não esteja acompanhando? E que a gente esteja inerte a esse assunto? E é importante que a gente tenha esse conhecimento? Ok? E aí vamos agora para os mais jovens. Os nossos jovens aspirantes aqui, a geração mais nova do que os senhores ainda. Percebam que uma pesquisa realizada na rede estadual de São Paulo, entre os estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, 2/3 declararam ter sintomas de ansiedade e depressão. Essas pessoas nem no mercado de trabalho estão ainda. Essas pessoas ainda estão nas suas idades escolares e já estão lidando com esse tipo de coisa. Então, há algo preocupante e que a gente precisa estudar cada vez mais. Perfeito? Dito isso, vendo esse livro aqui, ó, uma das opções que a gente está fazendo o levantamento, se valeria a pena aqui no Clube Naval, o primeiro curso que seria ofertado, dependendo da demanda, é um aprofundamento no assunto saúde mental nos dias atuais, para o entendimento de como que as tecnologias digitais podem estar interferindo na bioquímica cerebral e contribuindo para esse tipo de ocorrência entre as diversas pessoas. Perfeito? Então, chama a atenção que ao final da palestra, no formulário, o primeiro curso que tiver lá, caso os senhores queiram ser voluntários, trata-se desse assunto. E aí, como conclusão, né, da nossa introdução, eu colocaria para reflexão o público presente aqui, e a gente visualize o que mudou na sociedade, o que mudou na realidade, e quais são os impactos que isso pode trazer para o nosso dia a dia e para a nossa saúde mental. As coisas estão tão naturais que a gente não está mais avaliando o que acontece. Por isso que eu vou colocar essa imagem aqui de impacto, né, para que coloquem os senhores para pensarem. Eu queria que todos aqui
principalmente os das gerações mais antigas, refletissem e lembrassem do que era esse seriado Friends. Gravado ali na década de 80, exposto muito aqui na década de 90 e anos 2000, aqui no Brasil também. E aí vamos refletir um pouco sobre as relações humanas. Será que se o seriado Friends fosse gravado nos dias atuais, seria algo diferente dessas imagens aqui? Por gentileza, pode rodar o vídeo 01. Obrigado, pode retornar. Essa realidade aí, ela é verdadeira ou é mentirosa? Dos dias atuais. Certo? Silêncio, não há mais comunicação direta, não há mais olho no olho. As pessoas estranham ao conversar olho no olho. Telefonar, para alguns, é sinônimo de falta de educação. Primeiro tem que fazer o quê? Mandar uma mensagem, certo? Para poder saber se pode ligar. Quando nós mandamos um áudio, como é que está a paciência das pessoas em escutarem um áudio? A qualidade humana de ouvir a voz de outro ser humano. Se tiver mais de 5 minutos, a pessoa já não escuta. E quando escuta, coloca em que velocidade? 1,5 e 2. Então o que eu quero que os senhores reflitam é: como é que estão as nossas qualidades puramente humanas nas nossas relações humanas? E isso traz efeito para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro foi feito para se comunicar com outro ser humano no mundo real, não com as tecnologias que nós estamos vivendo hoje em dia. E aí quando a gente vê aquela explosão de casos de saúde mental, eu tenho correlação com isso? Tenho, com certeza. E é esse mundo que eu gostaria de abrir aqui para os senhores por essa palestra. Perfeito? Então vamos entender um pouco agora do que seria o ser humano inato, o ser humano na sua natureza pura. O ser humano como foi concebido para funcionar. E como que é a nossa parte orgânica relacionada ao nosso cérebro. Perfeito? Tudo que nós somos são conexões cerebrais. Se eu sei a minha data de nascimento, se eu sei que a propulsão da classe Niterói, da fragata classe Niterói, é uma propulsão Kodog, porque eu tive esse ensinamento, é porque tem uma conexão no meu cérebro, na qual eu estabeleço essas informações. E essas conexões, elas precisam ter substâncias as quais fazem as transmissões elétricas dentro do meu cérebro. Então, o meu cérebro ele tem um mapa físico, que é o que a gente chama de rede neural, a rede de neurônios. A qualidade dos meus ensinamentos, da minha escola, do meu conhecimento, da minha criação, as minhas experiências de vida, elas vão estabelecendo novas conexões cerebrais ao longo do meu cérebro, e essas conexões formam a minha massa neural. Quanto mais experiências eu tiver, mais massa neural eu vou ter. Como é que funciona essa massa neural? Depende de quais fatores? Depende das experiências das quais nós somos apresentados a partir do momento que nós nascemos. Depende da nossa qualidade nutricional, da qualidade dos alimentos. O cérebro é proteína e gordura. Então, os neurônios são formados por esse material. Quanto mais disponíveis eles estiverem na nossa alimentação de uma forma saudável, melhor matéria-prima eu vou ter para essa formação cerebral. Então, todos esses fatos vão fazendo com que hoje o senhor seja, a senhora seja a pessoa que és. É por conta disso que gosta-se de determinada coisa, não gosta-se de determinada coisa, os traumas que porventura a gente tenha vivido, certo? Tudo isso acaba formando o que nós somos. Então, cada dia, cada experiência, cada cultura, a gente não nasce sabendo. Eu não nasço sabendo me relacionar com outro ser humano. A gente não nasce com empatia. A gente não nasce com a capacidade de conversar olhando no olho. Isso é ensinado a partir das experiências as quais a gente vive. Se nós não somos apresentados a essa experiência, o cérebro ele não conhece aquilo. Ele não visualiza aquilo como uma realidade. Ele não visualiza aquilo como normal. E aí eu tenho a característica das diferentes gerações. O que são gerações? São seres humanos que cresceram em um determinado período e cujas conexões cerebrais são o quê? Semelhantes
a partir das experiências vivenciadas, fazendo com que, de uma forma geral, elas tenham opiniões o quê? Próximas umas às outras, certo? Isso que é o conceito neurocientífico de gerações. Perfeito? E aí o que eu quero deixar claro aqui? Que eu não sou favorável ao termo guerra de gerações, e tudo que nós vamos abordar, a gente não quer dizer que uma geração é melhor do que outra. Eu vou colocar essa frase aqui para reflexão dos senhores. Alguém já ouviu uma frase desse tipo assim, ó? A nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. Essa frase é comum para os senhores? Os mais novos já ouviram isso de algum mais velho? E os mais velhos já falaram isso provavelmente para algum mais novo? E essa segunda frase aqui. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Agora eu vou colocar o ano da frase ali para os senhores. Perfeito? A primeira frase, ela vem de um trabalho da Universidade de Oxford, na Inglaterra, do ano de 1900. Perfeito? Então, foi alguém na Universidade de Oxford que escreveu isso, no ano de 1900, retratando as gerações mais novas. E a segunda, então, a gente só sabe por causa dos átomos de carbono. É uma ruína babilônica datada de 4.000 a.C. Perfeito? Então, o que eu quero transmitir aqui para os senhores? O nosso cérebro, ele atinge o auge das conexões cerebrais, principalmente das conexões em termos de lembranças, entre os 20 e os 30 anos de idade. Entre os 20 e os 30 anos de idade, o cérebro, ele praticamente, ele entende que ele está formado e ele entende aquele período como o padrão a ser seguido o resto da vida. 20 aos 30 anos é quando o cérebro dá o pronto. Estou pronto para ser adulto, estou pronto para auxiliar o funcionamento do mundo e a partir de agora tudo que eu já aprendi é o padrão que eu considero correto ao resto da vida. Por isso que depois dos 30 anos é um pouco mais difícil da gente mudar de opinião em a gente considerar o que é ético, o que é antiético, o que é o correto, o que não é o correto. E entre os 20 e os 30 anos, o nosso cérebro ele guarda simplesmente todas as nossas experiências com um teor emocional muito grande. Nenhum de nós nos esquecemos do nosso primeiro trabalho, nenhum de nós nos esquecemos do nosso primeiro namoro, nenhum de nós nos esquecemos do nosso primeiro carro, da nossa primeira OM, do meu primeiro navio. A gente não esquece isso, porque exatamente ocorreu nessa fase da vida em que todas as experiências são totalmente guardadas no nosso cérebro. E o sistema límbico, que é o sistema emotivo, guarda isso com um carimbo da máxima qualidade. E isso guia a gente ao resto da vida. E aí quando a gente chega numa idade um pouco mais avançada, a gente está comparando a realidade atual, na realidade, com a nossa vida antiga. E aí a gente sempre acaba tendo essa opinião. Então, aos mais novos, saibam disso, certo? A gente aqui não está querendo dizer que os senhores vão acabar com o mundo. E aos mais velhos, os senhores também saibam disso. Neurocientificamente falando, a gente precisa entender que as nossas memórias são relacionadas a outros tempos e que provavelmente houve uma mudança, né, em termos da sociedade e principalmente atualmente em termos da tecnologia, em que a velocidade é muito rápida. Okay? Então o sistema límbico é o encarregado de em todos os eventos em que a gente vai ter uma pessoa de mais idade falando com os mais novos, utiliza-se, por exemplo, o termo na minha época. É essa lembrança, é esse fato, é esse carimbo que tem dentro do nosso cérebro. Perfeito? E é importante destacar que o ser humano inato ele é composto pelo sistema 1 e pelo sistema 2 no teu cérebro. No nosso cérebro nós temos basicamente 3 tipos de conexões cerebrais. São as chamadas conexões instintivas, as quais a gente não comanda elas, elas ditam o nosso comportamento, mas a gente não tem comando sobre elas. É elas que têm comando sobre nós. Perfeito? Então, se eu começo a ficar com sono, se eu começo a ficar com fome, se eu encosto numa chapa aquecida e eu tenho um ato reflexo de retirar o meu braço, tudo isso compõe o nosso sistema instintivo. As nossas conexões instintivas que são responsáveis pela nossa sobrevivência. Entre o instinto e o mundo real, tem as conexões emocionais, as quais são principalmente alimentadas o quê? Pelos hormônios, certo? A partir do momento que a gente gera uma expectativa, a dopamina age no cérebro diretamente e essas conexões começam a ser ativadas e a pessoa fica ansiosa, certo? A ansiedade é a dopamina no cérebro. Da mesma forma, quando a pessoa consegue conquistar um objetivo, certo?
ela é inundada com aquele hormônio da satisfação, e aí a conexão emotiva ela é acionada ali. E por fim, nós temos as conexões racionais, que é a conexão que, por exemplo, eu utilizo quando eu quero jogar uma partida de xadrez, quando eu quero resolver um problema matemático, quando eu quero, né, simplesmente parar e pensar em algo. Então, se eu falo assim, pare e pense, qual é a memória mais antiga que o senhor ou a senhora tem da sua vida? Reflitam. Neste momento, eu estou acionando qual conexão cerebral? Racional. Porque o senhor parou e pensou. Certo? Se a média deu entre 3 e 5 anos, a maioria das respostas, é para ser isso mesmo. Certo? Que aí é importante a gente saber que até os 2 anos de idade, o ser humano ele é comandado pelas conexões instintivas. A partir dos 2 anos de idade, começa a ser comandado pelas conexões emotivas, e somente com 4 anos de idade, em média, é que nós somos comandados pelas conexões racionais. Durante todo este período, o que está sendo construído no indivíduo? As conexões cerebrais e o que ele vai ser como ser humano. Até os 12 anos de idade, mais de 95% das conexões cerebrais já são estabelecidas. E é isso que vai fomentar o que o senhor vai ser na idade adulta. Certo? Então, daí uma importância muito grande. E aí simplificamos isso, costumamos dizer que o sistema 1 é o sistema automático, é o sistema rápido, e o sistema 2 é o sistema mais lento, é o sistema ao qual a gente tem controle total sobre isso. Certo? Nós temos os neurotransmissores. Qual foi o grande avanço da neurociência nos últimos anos? Foi no estudo químico do cérebro. Foi o entendimento de como a química atua no cérebro. E nisso é importante sabermos que o nosso cérebro ele é alimentado por diversos neurotransmissores e que a disponibilidade desses neurotransmissores depende da demanda. Exatamente como o nosso sistema endócrino. Nós não produzimos as substâncias de forma automática. A gente precisa ser o quê? Estimulado para produzir essas substâncias que fomentam o funcionamento do cérebro. Assim como a dopamina, a serotonina, a melatonina, a noradrenalina, a ocitocina, a GABA e a endorfina. Todas elas têm uma atuação no nosso cérebro. Perfeito? Vamos estudar aqui, por exemplo, a dopamina e a ocitocina. Como é que é o funcionamento normal disso? A dopamina é aquele hormônio da expectativa. Não é o hormônio da felicidade. Isso é um conceito errado. O que é a dopamina? É aquele hormônio assim, né? Que atua no cérebro quando a gente tem uma promessa de que algo vai acontecer. Certo? Aspirante, o senhor vai ser licenciado depois aqui da palestra. Aí o aspirante, aquela alegria, né? Caramba, certo? Aí esse, vai acontecer isso. Acabei de injetar no cérebro do indivíduo o quê? A dopamina ela é estimulada e ela vai lá para o cérebro. Perfeito? Só que o que acontece? Cordeiro, sim senhor, ganhou uma passagem para Paris, vai para a França. Vou para Paris, para a França. É a dopamina agindo. E quantas vezes a gente tem uma expectativa enorme sobre determinada coisa, e aí quando chega lá em Paris, quando a coisa acontece, qual é a sensação? Tá bom, e agora? O que eu vou fazer agora? A dopamina zerou, e aí precisamos ter a maturidade e o estímulo para que outros hormônios venham o quê? A atuar. Como, por exemplo, a endorfina e a noradrenalina. Certo? Curiosidade para os senhores. O que acontece a cada segundo se eu pego o meu celular e eu fico assim, no Instagram? Qual o próximo? Qual o próximo? Qual o próximo? Qual é o próximo? E eu só fico rodando os rios. Eu estou inundando o meu cérebro com o quê? Dopamina. E isso tem um efeito fisiológico? Sim. Tem um efeito fisiológico. Chegou uma mensagem aqui, peraí. Chegou uma notificação. Então isso traz efeitos danosos para o nosso cérebro. Perfeito? Então fica essa questão aí para os senhores. Outro exemplo muito importante é o da ocitocina. Que neurotransmissor é esse? Esse é o neurotransmissor do contato humano. O nosso sistema uno, por exemplo, o meu olfato, ele capta que eu estou próximo de outro ser humano. E gera a ocitocina, que é o hormônio de quê? É o hormônio da paz. É o hormônio do eu sou aceito. Eu faço parte de um grupo. Eu não estou sozinho no universo. Perfeito? É o hormônio quando nós estamos numa família. E o WhatsApp não transmite esse hormônio.
O WhatsApp não aciona o sistema 1. Esse é um sistema automático. Eu preciso do contato com outro ser humano. Conversar olhando nos olhos. Perfeito? Esse é um hormônio pacificador do cérebro. É um hormônio tranquilizador do cérebro. E aí lembrem-se do que eu falei. Esses neurotransmissores, eles atuam sob demanda. Se a criança, desde que nasceu, fica mais sozinha do que com outra pessoa, ela não vai produzir esse neurotransmissor. E o cérebro tem uma plasticidade altíssima, na qual o cérebro se adapta àquela realidade para a sobrevivência. Consequentemente, torna-se uma pessoa que o quê? Alguém conhece um ser humano que tem dificuldade de olhar nos olhos do outro, de conversar? Que está conversando e não consegue tirar os olhos do celular? Isso é biológico, isso é formação. Ele não é que ele é mau, é a realidade que foi apresentada para ele. Perfeito? Bom, nisso daí, é importante que tenhamos o conceito neurocientífico chamado de horizonte de consciência, que é um conceito muito interessante aqui, a gente da Marinha vai entender perfeitamente, né? Horizonte é alcance máximo. Consciência é o que aquela consciência consegue enxergar. E aí entra, senhor Almirante, até o que nós estávamos conversando no almoço. Tá aquela frase, né? De que o limite de uma pessoa depende da realidade a qual ela é apresentada. Esse é o famoso mito da caverna, né? Da filosofia, na qual o que um ser humano entende como o correto e a realidade depende do que lhe é apresentado. E não necessariamente de todas as realidades possíveis. Se um ser humano é apresentado somente a uma realidade digital, com um celular, individual, não tendo irmão, crescendo sozinho, etc. e tal, a realidade para aquela pessoa vai ser essa. Ela não vai enxergar outra coisa relacionada a isso. Qual que é o erro de liderança se eu chegar, por exemplo, para um aspirante da escola naval e dizer assim para ele: aspirante, eu quero um nível de vibração no senhor tão elevado, da mesma forma quando a Ayrton Senna vencia as corridas na Fórmula 1 e o Brasil parava para assistir isso. Está entendendo o que eu estou falando? É isso que eu quero transmitir para o senhor. Qual é o erro de liderança que eu estou tendo neste momento em que eu utilizo-me deste exemplo? É porque o jovem não tem no seu o quê? A consciência dele não consegue enxergar o que eu estou falando. Porque ele não vivenciou essa realidade. Certo? Então eu pergunto, a criança de 5, 10, 15 anos atualmente, ela não tem na consciência dela o que é uma humanidade sem os smartphones. O que é uma humanidade sem o celular. O que é uma humanidade sem a tecnologia. Quando nós vamos para as Aspirantecs, embarcamos, temos comissões, o uso do celular é proibido. E a gente percebe como que alguns ficam inquietos. Parece assim, caramba, cadê o meu mundo? Como é que eu vou viver sem o celular? Como é que vai ser essa realidade? Certo? É por conta deste conceito chamado horizonte de consciência. E por fim, é importante sabermos que, de forma natural, o nosso cérebro ele evolui ao longo da vida, nas nossas diversas fases, de forma diferenciada, em que cada fase tem a sua característica própria e é importante que nós entendamos isso. Para a criação de filhos, eu considero imprescindível que nós entendamos em que fase o nosso filho se encontra, para que nós venhamos a entender como que está o cérebro dele naquele momento. Da mesma forma que para a liderança, eu considero importante que eu visualize em que fase um possível subordinado se encontre, para que eu saiba quais são as melhores ferramentas de liderança para influenciar ele, entendendo como que ele funciona. E aí vem o curso número 2, de extensão, caso alguém se interesse, que é o curso chamado Evolução do Cérebro ao longo da vida, no qual eu precisaria de um tempo específico para poder apresentar isso daqui para os senhores. Como que é o nosso cérebro na concepção, na gestação, o que é o importante nessa fase, quais são os fatores primordiais para que a gente possa ter um cérebro formado na melhor qualidade possível, assim como a primeira infância. Perfeito? E como conclusão dessa primeira parte, tenhamos uma introdução de como que é a formação do cérebro, eu pediria o vídeo 02, por gentileza, para finalizarmos essa parte da palestra. Professor Einstein, if you had just one question about the universe, what would that be? Is the universe friendly? E aí, então, eu peguei ele no colo e eu comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. I had 35 years without children. It was
Everything about myself I had to change. She thinks she's just as big as her big sister, but she's definitely not a princess, huh? Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections. Up until about 6 months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Acho que a partir do momento que abriu o olho, já tá sentindo desde a barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno, cara. Those babies in the first 5 years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made, it comes ready to learn. Babies, infants do not learn from video, they don't learn from TV, they learn from real-life interaction with people. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife, what do you feed this son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration, they reduce the crime, they actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over, so you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first 5 years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science, it's an art. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child that means all the difference in the world. Depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. Então, o curso que porventura será ofertado tratará do aprofundamento no entendimento do cérebro em cada parte, em cada fase da vida. Perfeito? Em que visualizemos como que um cérebro pode estar sendo formado nesta realidade aqui, diferentemente de um cérebro que seja formado nesta realidade aqui. Quais são as consequências para o futuro e quais são as consequências que podem nos trazer, certo? E aí vamos agora tratar então da realidade atual e de como isso, a gente não tem como voltar atrás, a gente precisa aprender a lidar, mas precisamos estar atento a algumas armadilhas, certo? O que acontece? No desenvolvimento, o egocentrismo infantil está dando lugar ao individualismo na vida adulta. Toda criança, naturalmente, é egocêntrica pela sua sobrevivência, mas o amadurecimento não está ocorrendo de forma natural e este egocentrismo está virando o individualismo na idade adulta, em que uma infância solitária, crescendo se sentindo o centro do universo, com cobrança tecnológica, excesso de informações, muita inteligência artificial e uma hiperconectividade, faz com que este cérebro tenha dificuldade de se conectar a outros cérebros, em que ele não enxerga outra realidade que não seja dele própria, certo? Isso é um desafio muito grande para a nossa formação de liderança, para a formação dos líderes, porque a liderança é uma via de mão dupla. É tanto o líder que influencia o subordinado, mas o subordinado precisa ser influenciável pelo líder, certo? E a nossa escola naval, a gente mantém contato com escolas navais, por exemplo, do continente americano, em que a gente trata com os Estados Unidos, com a Argentina, com o Peru, Bolívia, Colômbia, quais são os desafios na formação
daquelas academias, o que percebe-se na sociedade, que as escolas precisam estar atentas e trabalhar esses valores dentro das academias. E esse é um assunto na qual todas as conferências, os diretores e comandantes de escolas navais sempre tratam como sendo uma das maiores dificuldades. Porque este valor aqui, na sociedade ocidental, ele está extremamente elevado, mas não por maldade, mas sim por conta da construção social, aonde muitas das vezes é difícil que a pessoa enxergue algo além da tela que está na frente dela, certo? É totalmente natural hoje eu estar fazendo uma atividade física com o meu celular, coloco o meu fone de ouvido e simplesmente nem sequer enxergo quem esteja do meu lado. Isso a gente precisa trabalhar, perfeito? É um exemplo de como estão essas conexões cerebrais. Indo lá para aquela questão neuroquímica do cérebro, a ocitocina, ela entrou em desuso. Vamos pensar dessa forma, de uma forma bem didática aqui para os senhores. Perfeito? E é um exemplo aqui de como o cérebro reage ao contato com o celular, né, com o estímulo da luz branca e a questão dopamínica que é gerada no nosso cérebro. Um outro detalhe é que a luz branca de todas as telas das quais nós trabalhamos, ela reduz o nosso poder de concentração em 30%. Não existe luz branca na natureza. O nosso cérebro não foi feito para lidar com a luz branca. A luz que existe na natureza é a luz do sol, que é uma luz o quê? Amarelada. Perfeito? A partir do momento que o meu cérebro fica lendo em uma tela ou com um celular com a luz branca, 30% da energia do cérebro é simplesmente para se desestressar por conta do estresse que a luz branca gera. E aí quando a gente ouve a seguinte frase, as pessoas estão com dificuldade de concentração, as pessoas não conseguem ficar focadas muito tempo na mesma coisa. Há uma parcela de culpa por conta dessas tecnologias, fisicamente falando. Além, é claro, das conexões cerebrais que são estabelecidas. Perfeito? E aí, essa realidade dos dias atuais, que está fomentando formações no cérebro, que estão trazendo consequências, e essas consequências a gente precisa estar atento. Naquele caso que a gente estudou lá da saúde mental, aquele problema da saúde mental dos dias atuais, infelizmente as conclusões é que elas estão totalmente relacionadas à vida digital, tornando-se mais comum e mais forte do que a vida real. E isso traz consequências químicas para o cérebro, conforme, caso alguém venha fazer o curso que possa vir a ser disponibilizado, a gente vai aprofundar nesse assunto. O cérebro ele sente um vazio químico de determinadas substâncias e aí está caracterizado a situação clínica de depressão ou de ansiedade, que na realidade a ansiedade é o excesso de dopamina no cérebro. Perfeito? Isso colocado, então, é importante que entendamos que o processo de liderança entre os seres humanos continua e sempre será algo puramente humano. Eu não tenho, eu liderar utilizando o celular, liderar utilizando a tecnologia digital, liderar utilizando a inteligência artificial, é uma falácia. Essas coisas, elas são ferramentas para o cumprimento de missão. Mas eu influenciar outro ser humano significa eu agir no cérebro emocional daquela pessoa. O próprio conceito de liderança da Marinha, influenciar pessoas para que ajam voluntariamente. Então eu preciso atingir as emoções, eu preciso trazer aquela pessoa para a nossa realidade, para os nossos valores. Então envolve uma conexão cerebral de ambas as partes, tanto por parte do líder quanto do subordinado. Então ela consiste no processo de influenciar pessoas. Logicamente envolve a influência entre os cérebros. E neste aspecto a liderança envolve mais as conexões instintivas, emocionais ou racionais? Eu pergunto aqui para os senhores. Envolve todas. A gente atua em todas essas conexões aqui. O que é uma gestão de pessoas que atua somente nas conexões racionais? É o que nós chamamos da chefia. Ela só busca atuar em objetivos, é um checklist. Perfeito? Mas navio e submarino são meios de moradia e meios de combate. Não é só um meio de combate. O meu militar ele precisa estar motivado. Eu não ganho um combate somente a partir dos fatores fixos da guerra, como a qualidade do armamento, a vontade de uma tripulação em lutar, os valores daquela tripulação, os valores emocionais estão logicamente inseridos nisso daqui. Então a liderança envolve nós trabalharmos em todas essas áreas neurocientíficas de um indivíduo. E nisso, eu vou destacar aqui o seguinte, por mais tecnologia que nós tenhamos, nós nunca podemos nos esquecer que o ser humano é humano. E que nada é mais importante do que quem está ao nosso lado. Perfeito?
Eu coloco esse vídeo, é um vídeo antigo, os senhores vão conhecer a pessoa que vai aparecer ali, né, principalmente o pessoal da Escola Naval, mas eu sempre gosto de utilizar ele porque ele traz o que há de mais importante na liderança nossa a bordo dos navios. E que a gente nunca pode se esquecer disso. Por gentileza, vídeo 03. Você sair e cumprir uma missão que você resgata uma pessoa, você sair e garantir, preservar um patrimônio que é nosso, pô, não tem nenhum valor maior do que esse. Eu me sinto realizado demais por isso. O que me motiva não é a estabilidade, não é o dinheiro, é o que eu faço. É acreditar que nós estamos numa instituição de valor e que faz isso gratuitamente, assim, de graça. Você vê pessoas de várias idades, com vários desafios no cunho familiar, social, enfim, todos os grupos que participam, envolvidos, acreditando e fazendo uma coisa, ficando longe, sofrendo, sentindo o jogo do mar, mas ali, firme, combatendo, trabalhando, junto um pelo outro. Seja as funções mais simples, que por serem simples não são menos importantes. A alma do marinheiro é que faz o navio. Então isso aqui é um aço, ferro, pólvora, óleo, mas o que faz o navio são as pessoas, os tripulantes, os marinheiros, aqueles que estão dispostos a sair de casa, deixar tudo, ir para onde ninguém vê, para garantir uma coisa que não é dele, é de todo mundo. Isso é fantástico. Isso não tem como explicar. Isso não é historinha, isso é fato. Isso é importante. Isso é valor. Bom, e aí eu vou passar o último vídeo aqui agora, da palestra, para uma reflexão com os conhecimentos que nós apresentamos aqui. Certo? Eu vou utilizar o exemplo aqui de uma propaganda que ocorreu na Marinha de Portugal, mas curiosamente ela ocorreu em todas as marinhas, na grande maioria das marinhas ocidentais. E o que eu quero ao mostrar esse exemplo de outra marinha? É que se algo viralizou entre os jovens, é porque os jovens estão funcionando de determinada forma. E aí é correto, que a gente precisa se comunicar com os jovens, mas a gente precisa entender o que está acontecendo. E ao vermos, por exemplo, isso, eu acho que agora a gente começa a entender o que porventura pode estar por detrás quando a gente percebe um comportamento sem emoção. Um comportamento parece que faz as coisas porque tem que fazer, mas sem o que a gente chama na filosofia, né, de substância. A vibração, né, aquela coisa toda assim. E eu achei muito curioso que isso não foi só nesse país. Foi diversos países. Como se fala, né? Foi uma trend que explodiu. E por que houve tanta identificação? Eu não tenho a resposta, simplesmente reflito sobre isso e gostaria que os senhores refletissem também. Por gentileza, vídeo 05. Correção, 04. Esta é a nossa farda, se quiseres usar. Estes são os nossos navios, se quiseres navegar. Esta é a nossa pista de lodo, se quiseres experimentar. Temos concursos abertos, se quiseres candidatar. Este é o nosso fato de mergulho. Se quiseres mergulhar. Esta é a marinha. Se quiseres entrar, concorre e junta-te a nós. Foi muito bem visto por pessoas das novas gerações, certo? E isso ocorreu em diversos países, não foi só em Portugal. Então coloco os senhores para reflexão
e que eu considero importantíssimo entendermos, não em forma de crítica, mas que a gente entenda o que está acontecendo e talvez aonde que nós venhamos a precisar trabalhar, principalmente nas escolas de formação. Perfeito? E aí, vamos para o próximo item. Já entendemos algo que possa estar ocorrendo do ponto de vista neurocientífico, e principalmente relacionando-se às emoções. Agora vamos entrar na parte das conexões racionais e do conhecimento propriamente dito, e o que toda a tecnologia está trazendo a contrabordo e que nós precisamos estar atentos a isso. Perfeito? Na última década, principalmente, em diversas marinhas, né, ocorreram acidentes e morte de militares por conta de colisão em navios altamente tecnológicos. Isso daí virou assunto nas conferências entre as escolas navais. O que porventura poderia estar acontecendo nas formações, o que porventura precisávamos adequar em relação a isso. E os relatórios, o subsidiando o fator humano, obviamente que eu tive falha material, tive falha de equipamento, eu tive fora de leme, falha na propulsão, algum equipamento que deu problema. O nosso foco da área humana foi estudar como que os seres humanos reagiram diante dessas ocorrências. Por ocasião da conferência que ocorreu nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, no ano de 2019, a gente tratou entre professores e professores, né? Os professores tratando diretamente entre si, do que essas ocorrências mudaram, por exemplo, no ensino acadêmico da Academia de Anápolis, na formação da Escola Naval lá dos Estados Unidos, né? E qual foi o diagnóstico? O diagnóstico foi que a tecnologia ela trouxe de uma forma involuntária a falsa sensação de conhecimento. As pessoas passaram a acreditar que elas acham que sabem determinada coisa e não necessariamente sabem. E quando é que essa falha aparece? Somente quando eu não tenho a tecnologia. Quando o equipamento falha, quando eu fico sem energia. O que é a inteligência artificial e a tecnologia digital sem energia elétrica? E quem é que tem que estar pronto para atuar numa situação em que não haja energia elétrica à virtude de um conflito? As Forças Armadas. A gente. Então a gente precisa ter o cérebro pronto para atuar, tanto com a inteligência artificial, com a realidade que a gente não pode esquecer, mas a gente também precisa atuar o quê? Sem ela. Perfeito? Então um exemplo simples aqui é de como o conhecimento aprofundado sobre os sistemas e os equipamentos virou uma coisa em desuso, porque a tecnologia nos dá a falsa impressão de quê? De que eu sei e de que eu tenho acesso a todas as informações. São os sistemas automatizados, são as tecnologias embarcadas em que acabaram colocando isso. Depois, eu posso compartilhar, que a gente também vai ter o curso sobre isso, quais os relatórios, quais as mudanças, né, que ocorreram a partir desses acidentes. Diversos dispositivos eletrônicos foram trocados por dispositivos analógicos, porque viu-se que não tinha determinadas necessidades. A gente não pode querer utilizar a tecnologia sem um fim em si mesmo. A tecnologia tem que ter uma finalidade. Não é importante eu usar a tecnologia. Começaram a perguntar por que determinados displays precisavam ser tão tecnológicos. Como que se dava a interação ser humano-equipamento, certo? E qual o nível de conhecimento que as pessoas tinham. Eu vou dar um exemplo simples aqui para os senhores. Temos a tecnologia cada vez maior dos nossos carros, as transmissões automáticas, os painéis digitais. Quem hoje busca saber como é que aquilo funciona? A gente não tem mais essa necessidade. Isso saiu do dia a dia. Como é que isso daqui funciona? A gente não sabe. Por quê? A gente não tem necessidade. Só que nós, militares, em relação aos nossos meios, a gente precisa ter domínio total. Aí entra naquele assunto que eu falei. O conhecimento aprofundado sobre os nossos sistemas e equipamentos, né? E aí eu utilizei-me aqui da inteligência artificial. Utilizei-me aqui do ChatGPT e perguntei o que a tecnologia digital fez com o conhecimento. E olha aqui, democratização do acesso, obviamente, maior velocidade na produção e disseminação, aprendizagem mais personalizada, contudo, sobrecarga de informações e desinformação e mudança no papel da memória. Ou seja, ocorreu uma diminuição da profundidade dos conhecimentos em contrapartida ao aumento dos conhecimentos. Nas redes sociais hoje, todo mundo se acha especialista em todos os assuntos. Então eu compartilho aqui o conhecimento da curva do efeito Dunning-Kruger, que é a curva do conhecimento que todo ser humano passa. Todos nós passamos por essa curva aqui. Tem um momento em que a gente desconhece totalmente um assunto.
Vou dar um exemplo. Eu sou do Corpo da Armada, então eu preciso saber quais são os procedimentos a serem adotados no caso de uma falha no leme do navio, um fora de leme do navio. Perfeito? O aspirante que não tem esse conhecimento ainda, encontra-se aqui, né? Ou seja, ele tem zero confiança para lidar com esse assunto, porque ele tem total desconhecimento. Todo ser humano, ao aprender minimamente algo sobre um assunto, automaticamente a dopamina age no cérebro e ele se acha o quê? O dono do assunto. Ele se acha especialista naquele assunto. E é aí que chama o efeito Dunning-Kruger. Aí entram os adestramentos a bordo dos navios, a cobrança dos comandantes, a cobrança dos mais antigos, os professores na escola naval, que precisam pegar o aluno aqui, ó, e empurrar para o que a gente chama o quê? O vale da aflição, né? Em que a gente mostra para a pessoa que ela sabe muito pouco e precisa aprender mais. Aí dá um desespero. Realmente eu não sei nada, isso é realmente complicado. E aí a pessoa continua o aprendizado de forma que quando ela se torna especialista no assunto, por incrível que pareça, a autoconfiança dela é menor do que essa pessoa aqui que acha que sabe. E nós estamos vivendo uma pandemia dos seres humanos pararem nesse estágio aqui, em que todo mundo acha o quê? Que sabe sobre todos os assuntos. Perfeito? E isso está virando risco real nas Forças Armadas e precisamos estar atentos porque a tecnologia ela nos dá essa falsa impressão. Ok? Diante disso, a conclusão que as academias tratam, e nós chegamos nesse esquema, nessa questão esquemática, é que o quê? A liderança atualmente, ela sempre vai ter como solo o exemplo, mas além do exemplo, a gente precisa trabalhar dois pilares que, se não forem trabalhados com cuidado, a realidade e construção social atuais não estão fomentando esses pilares aqui de forma certa, que é o comportamento eminentemente humano, capacidade de comunicação, a empatia, a preocupação com o próximo, se conectar com o cérebro de outra pessoa, aquela parte emocional que eu citei para os senhores, e o conhecimento aprofundado é o outro pilar que precisa ser trabalhado também. E da mesma forma, como está aqui o livro, será disponibilizado. Eu preciso ter uma tarde para conversar sobre este pilar e outra tarde para conversar sobre este pilar aqui, caso alguém aqui queira se aprofundar no assunto. Então aqui já são 2 dias diferentes, um para tratar de cada um desses assuntos aqui, que estamos chegando à conclusão que precisa ser cada vez mais trabalhado. Porque a construção social atual não favorece essa forma de pensamento. Ela favorece que estes 2 pilares cresçam com o quê? Com falhas. E aí podem ocorrer quedas aqui, né? E aí não estarem adequados. Perfeito? E chegando ao final da palestra, vamos tratar agora, de forma específica, da era digital e da inteligência artificial, que, como eu disse, a gente não tem como fugir disso aqui, mas a gente precisa ter isso daqui como uma ferramenta e não como a finalidade das nossas ações. Assim como é a máquina de calcular, assim como é o computador. Perfeito? Então, o esquema didático que eu apresento aqui para os senhores é esse daqui, ó. Tudo na nossa vida relaciona-se com outro ser humano. Todos os nossos processos. Neste momento aqui, eu tenho um ser humano tentando transmitir conhecimento para outros seres humanos. Anteriormente, estávamos no almoço, em que um ser humano estava se alimentando na presença de outros seres humanos. Quando eu acesso um e-mail, eu quero ver o que uma pessoa escreveu para mim. Tudo na nossa vida, se a gente for parar para pensar, ou envolve sempre eu me relacionar com outro ser humano. E a tecnologia, ao longo da história, ela nos trouxe ferramentas as quais favorecem esse relacionamento ou não. Então, tudo que eu criei, tudo que o ser humano criou ao longo da história, sempre teve como objetivo o quê? Estabelecer um relacionamento entre os 2 seres humanos. Se este daqui cumpre uma tarefa, é porque essa tarefa é importante para outra pessoa, ou então vai ajudar outros seres humanos. E qual é a didática dessa figura aqui? É o seguinte: nós tivemos a evolução tecnológica ao longo de toda a nossa pré-história, mas pela primeira vez nós temos uma tecnologia que está tirando o ser humano do solo. Está tirando o ser humano de quê? Da realidade. E ele passa a viver uma realidade virtual. É isso que a gente chama atenção. Tem como a gente fugir disso? Não.
que a gente precisa estar atento aos efeitos colaterais. É isso que eu estou querendo destacar aqui para os senhores. Perfeito? Então, olha o que eu utilizei aqui nesse slide como didática para ficar claro aqui para todos os senhores. O ideal é que o foco da nossa vida seja o nosso relacionamento direto com outros seres humanos e que os processos tecnológicos envolvidos sejam ferramentas auxiliares. Ou seja, que a minha densidade de comunicação seja mais direta e eu utilize o computador, e-mail, tecnologias como formas o quê? Acessórias desse processo. Isso é o ideal. É para isso que o ser humano existe. Tem problema eu ter inteligência artificial? Nenhum. O problema é quando ocorre isso aqui. Ó. Quando a gente perde as nossas qualidades, o quê? Humanas, em prol de quê? Em prol dos processos tecnológicos que porventura apareçam. É quando a gente deixa essa qualidade aqui não comandar mais a gente e a gente passa a ser comandado pela tecnologia que nos acompanha. E aí, se isso está ocorrendo, é sinal de alerta. Perfeito? Porque isso daqui é o que caracteriza a falta que isso daqui nutre o nosso cérebro e isso daqui estando em ausência é uma das causas dos problemas de saúde mental que a gente vive atualmente. Claro, de uma forma bem simplificada, que a gente precisa aprofundar mais adiante. E precisamos estar atentos a uma armadilha. Aí vem um paradoxo da tecnologia, que é a última parte da palestra. Ok? Qual é o paradoxo da tecnologia? Anteriormente à máquina de escrever, tudo era escrito à mão. Logicamente, então, só se escrevia o quê? O que era necessário. Com o advento da máquina de escrever, veio uma tecnologia que disse o seguinte: agora vai facilitar. Eu não preciso mais escrever à mão, eu posso simplesmente bater na máquina de escrever e é um processo mais fácil. Vamos ter mais tempo, a qualidade de vida vai melhorar, vamos ser mais livres, a tecnologia vai ajudar o nosso dia a dia. Mas aí veio o paradoxo e a armadilha. Ao mesmo tempo que a tecnologia facilitou a digitação do que antes era escrito, aumentou a demanda. Coisas que antes não precisavam estar escritas, agora precisam o quê? Estar escritas. E este ser humano aqui não tem mais tempo do que o outro ser humano. Muito pelo contrário, ele está ficando o quê? Com menos tempo. Aí veio a máquina elétrica. Agora não precisa mais ter força na digitação. Agora pode digitar de uma forma mais simples. Vai melhorar a qualidade de vida. Vai melhorar a qualidade de trabalho. O que veio a contrabordo? O que veio junto? Mais coisas a serem escritas ainda. E aí a gente permanece com o mesmo tempo livre ou até menos. Aí veio o computador. Certo? O computador onde eu posso errar, apertar o backspace. Eu não tenho mais problema de imprimir o documento com erro de português, com erro de pontuação, com erro de digitação. Ah, maravilha. Temos o corretor automático. Não tem mais como ter erro de português. A qualidade de vida vai chegar ao máximo. Aconteceu isso? Agora, qual é a demanda que nós temos de uso da tecnologia? E aí, na verdade, o tempo vai acabar diminuindo. Diminuindo e gerando isso aqui. O ser humano cada vez mais se conecta menos com outro ser humano e está conectado mais em quê? Nas tecnologias e nos processos. Este é o paradoxo da tecnologia e a sua atuação na vida humana. E com a inteligência artificial, a gente precisa estar atento nisso. Porque o que é falado hoje da inteligência artificial? Que ela vai facilitar a nossa vida e que a gente vai ter mais tempo, porque ela já nos dá as respostas às quais a gente precisa. A gente precisa estar atento para não ocorrer um processo parecido com esse. Perfeito? Como exemplo, vamos supor que eu tenho uma cozinha inteligente. E que eu já possuo tecnologia para isso. Já existe isso no mundo. Em que ela me diz o que vai estragar, o que não vai estragar, qual é o prato sugerido, é o dia de comer o quê, e ela acaba me dando todas essas informações. E aí dá aquela impressão, poxa, eu vou gastar menos tempo na cozinha. Eu posso agora fazer as minhas compras diretamente. Eu tenho uma inteligência artificial que calcula quanto que eu tenho de mercadorias dentro da minha geladeira e da minha despensa, e automaticamente já faz uma compra online e eu recebo na minha casa. Os senhores acham que a gente está longe dessa realidade? Não. Imagina essa tecnologia, que maravilha. Como vai facilitar a nossa vida? Certo? Só que aí o que pode vir a acontecer? A gente vai se sentir na obrigação de cada refeição ter 2 proteínas. As coisas a gente aumenta a possibilidade. É como se a gente não conseguisse ficar ocioso. E a gente precisa estar atento nisso. Perfeito? E com essa mentalidade, né, eu trago aqui agora isso aqui. A liderança está neste processo aqui. E não nos processos relacionados a isso daqui. Perfeito?
cuidados que a gente tem que ter. Eu preciso dominar a inteligência artificial, não a inteligência artificial me dominar. Eu preciso utilizá-la como uma ferramenta e nunca esquecer deste caminho aqui. Ó. É passar inspeção, é eu ter uma faina e ir lá acompanhar, é o mais antigo, se fazer presente nos locais, estar circulando pelo navio. Se a gente não tomar cuidado, a gente não sai do computador nos nossos afazeres. Então, é isso que a gente está chamando a atenção. E a guerra atual, ela está se mostrando cada vez mais como tecnológica e utilizando-se da inteligência artificial de forma que a gente não tem como fugir disso. E da mesma forma, para a reflexão, precisamos estar atentos nisso. Não podemos esquecer de que a guerra é um processo entre seres humanos. E todas as tecnologias, elas o quê? Elas são processos, são ferramentas. Se acontecer isso aqui, gera uma desumanização, consequentemente eu preciso ter normas. Assim foi com a guerra química, com a guerra biológica, com a guerra nuclear, e eu creio que é isso que vai ocorrer com a guerra da inteligência artificial. Vai gerar tantas possibilidades de combate, e o que ocorre, o que há de muita preocupação, por exemplo, nos militares da OTAN, que estão estudando os conflitos atuais, e que eu compartilho aqui com os senhores. Há uma grande chance de, como a inteligência artificial está reduzindo o custo humano das guerras, a gente acaba tendo uma impressão de que então vão morrer menos pessoas nas guerras. Qual é a consequência que pode vir a acontecer? Aumentar a quantidade de guerras. E é aí que a gente precisa estar atento. Como já não tem mais custo de vida, então torna-se uma coisa mais fácil de ser aceita, o que é uma falácia, o que é isso daqui, que é este processo, o paradoxo, como a gente fala, né? Das tecnologias aplicadas no campo de combate. Isso aconteceu ao longo de todas as tecnologias que se desenvolveram nas guerras, perfeito? Então a gente precisa estar atento nisso, que é este paradoxo da inteligência artificial no contexto da guerra. E aí nós temos aqui o último livro, o último curso que a gente pode vir a fazer, para quem quiser se aprofundar nisso, que é a inteligência artificial e a guerra atual, e quais os seus impactos dos pontos de vista estratégicos e humanos. Perfeito? É um estudo aprofundado sobre esse assunto que a gente trata também. Aí eu tenho o conceito de guerra híbrida, guerra cognitiva, a gente se aprofunda nesse assunto. Ok? Por fim, conclusão. Esta realidade aqui está cada vez mais comum. Isso traz desafios para a liderança. Eu não posso fechar os olhos para isso. Não é culpa dele. A realidade está sendo essa. Mas nas nossas escolas a gente precisa trabalhar isso e os líderes precisam saber que com a tecnologia o nosso papel está aumentando, não está diminuindo. Não é porque eu tenho mais facilidade de comunicação via WhatsApp que eu vou atingir mais o meu subordinado. Eu estou lidando com subordinados que muitas das vezes possuem aversão à autoridade, não entendem a questão da hierarquia. Não é por maldade, é porque a construção social não está favorecendo isso. E nós precisamos trabalhar muito isso daqui. Perfeito? Da mesma forma que a inteligência artificial está presente. Mas um outro alerta, e é a minha conclusão sobre o assunto, é uma conclusão pessoal minha. Compartilho aqui com os senhores. Desde que um cérebro esteja apto a cumprir determinada funcionalidade sem a inteligência artificial, utilize-se dessa ferramenta da melhor forma possível. Agora, se eu tiver um cérebro que só conhece a inteligência artificial e sem ela não sabe funcionar, não sabe resolver o problema, sinal de alerta. Certo? Então, quando me perguntam lá, orientando, por exemplo, os trabalhos de conclusão de curso, se pode utilizar a inteligência artificial, eu não sou muito favorável. Porque é o único momento, é o primeiro trabalho, o cérebro do combatente está em formação. Então ele precisa ser trabalhado antes de utilizar-se da inteligência artificial. É o que eu considero como adequado. Certo? E quando a gente não tem atenção a esse detalhe que eu falei, quando a inteligência artificial falha, as pessoas não sabem o que fazer. E é isso que a gente não pode permitir que aconteça. Ok? A guerra moderna envolve IA, mas eu preciso combater mesmo sem IA. É a minha conclusão. Certo? Isso posto, eu trago aqui para os senhores a outra opinião particular. É difícil compreender como hoje este evento, a presença dos aspirantes aqui, certo? A entidade nossa, do nosso clube naval, a importância que tem. Eu quero concluir dessa forma. Por que eu estou dizendo isso?
Porque com a construção social atual, com a realidade atual, com o excesso de informações, a correria que a gente vive o dia inteiro, os jovens já estão nisso desde que nasceram. Talvez um ambiente como esse, da nossa sede social, um ambiente como o Clube Naval Piraquê ou como o Clube Naval Chacharitas, sejam as únicas oportunidades que uma pessoa venha a ter de conhecer o que é um mundo sem a dopamina e sem a tecnologia. Em um mundo em que o visual é importante. O visual nos dá uma paz, uma tranquilidade, o trabalho humano. Eu não tenho tecnologia nesse salão. Eu tenho ação puramente o quê? Humana. Eu tenho um salão, como eu disse, com substância. Certo? Não é uma coisa fria. Não é aquela coisa que é feita simplesmente para dar o pronto, utilizando-se de tecnologia. Não, aqui tem alma. E lembrem-se que o navio é a alma do marinheiro. A gente precisa ter a vibração, a gente precisa ter o fogo sagrado pelo que nós somos. A gente não simplesmente dá pronto de fainas. A gente não pode viver esse mundo frio sem emoções. Então tem uma importância enorme a atuação aqui do nosso clube, os jovens conhecerem o nosso clube. Pode ser talvez uma primeira, quiçá a única oportunidade de alguns em visualizarem um mundo desse. Porque museus, história, são coisas que não estão em uso comum. Caíram em desuso, muitas das vezes, nas primeiras infâncias e até nas escolas. Da mesma forma, eu destaco a importância das escolas de formação, na transmissão desses valores, na dificuldade que eles passam juntos durante o processo de formação e que isso torna-se fundamental na formação dos valores do combatente. Existe uma possível armadilha de acreditar que nos tempos atuais a gente precisa simplesmente passar o uso da tecnologia porque eu estou com pessoas prontas. Lembrem-se da sociedade atual, não necessariamente estão vindo com as coisas, mas não é porque eles são ruins, é por conta de quê? Da realidade. Então todos esses valores, essa conectividade humana, certo? A não presença do celular 24 horas, o trabalho em sala de aula, certo? As equipes representativas, a prática esportiva é uma excelente ferramenta. Por quê? Porque eu não tenho o IA na prática esportiva. Eu não tenho a tecnologia. Os 100 metros rasos é a pessoa que tem que ir lá e correr e fazer aquela atividade. A gente está valorizando o ser humano, as atividades eminentemente humanas. E as nossas escolas de formação podem ser, talvez, a principal fronteira em que a gente consiga manter esse tipo de coisa. Estudos de inteligência artificial, eu concordo que precisam ser inseridos, mas principalmente nos cursos técnicos, depois que os cérebros estiverem formados. Esta é a minha opinião, certo? Que eu compartilho aqui com os senhores. E eu agradeço a oportunidade, por quê? Porque a vida, principalmente do nosso ponto de vista humano, né, é um caminho longo, onde a gente é mestre e aluno, contudo, algumas vezes a gente ensina, mas todos os dias eu aprendo. Então, só da presença dos senhores, a oportunidade de estar realizando isso aqui, para mim é uma satisfação e um aprendizado muito grande. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar diversos estudos que a gente traz na Escola Naval. Foi de uma forma bem expedita, mas eu falei um assunto complexo e grande, o qual eu dividi em cursos, caso algum dos senhores desejem fazer. Obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar aqui. E eu deixo disponível aqui o QR Code com o formulário para a resposta dos senhores, caso alguém deseje participar. Basta apontar ali e responder o formulário, que aí vai ser o primeiro dado aqui do Clube Naval para a gente verificar a demanda para esses possíveis cursos ou não. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado pela presença, senhores almirantes. Eu espero ter contribuído com todos e estou à disposição lá na Escola Naval. Dou por encerrada a parte da palestra aqui. Obrigado. Bom, senhores, boa tarde aí. Boa tarde a todos. É uma honra recebê-los aqui no Clube Naval. O Clube Naval, ele possui 3 sedes, né, para quem não conhece. Tem gente que não conhece. Aqui na Lagoa e em Niterói, com uma capacidade potencial de presença nas 3 sedes de mais de 70 mil pessoas. O Clube Naval é uma estrutura grandiosa. E aqui na sede, nós temos como possibilidade de ampliação de conhecimentos, de estudos, enfim,
grupos que nós denominamos como grupos de interesse, que focam em determinado assunto e fazem daquele assunto reuniões periódicas, enfim, aprofundando, né? Eu visualizo aqui uma necessidade de, aqui no clube, nós criarmos um grupo de interesse especificamente sobre o que foi abordado. Porque nós vimos que o comandante Cordeiro, ele conseguiu dar um dinamismo grande à sua apresentação, né? Assuntos que em determinados momentos são áridos, né? Dependendo da plateia, mas o dinamismo foi muito grande e a necessidade de aprofundamento é muito grande também. As próprias perguntas mostraram isso. Né? Cada pergunta eu acho que ensejaria aqui quase que uma palestra, né? E aqueles cursos que o senhor está disponibilizando ali, eu acho que eles vão ser fundamentais para a gente dar um pontapé inicial nesse assunto aqui no Clube Naval. E esses grupos de interesse eles podem ter a participação de não sócios também. Então, basta que se forme um grupo de interesse e aqueles não sócios podem agregar conhecimento, aderir, enfim. E a gente, atualmente nós temos 4 grupos de interesse, né? Então, teríamos esse como quinto. Eu pediria já de antemão que o senhor nos ajudasse a estruturar esse grupo de interesse, digamos assim. Acho muito importante ali esse slide final que o comandante colocou, que nós temos ali a Rosa das Virtudes, a honra como seu vetor principal. Nós não podemos nunca nos afastarmos disso, né? A gente pode evoluir na vida, mas a gente tem que ter sempre a honra como farol de todas as nossas atividades. E junto disso vem a humildade para estar sempre aprendendo, né? E a habilidade para lidar com as pessoas, tá? As pessoas que estão à nossa volta, sejam familiares, sejam chefes, sejam subordinados, enfim. Então, mas a honra tem que ser sempre o nosso farol, o farol em todas as atividades da nossa vida, familiar ou não. Queria agradecer ao diretor de ensino, ao comandante da Escola Naval, aos demais almirantes que estão aqui presentes também, pela participação, e ao comandante Cordeiro. Realmente me impressionou muito a sua apresentação, eu peço uma salva de palmas. Passo a suas mãos um diploma de reconhecimento. E o nosso livro de ouro sobre os 200 anos da independência do Brasil. Esse foi um trabalho especial feito, conduzido aqui no Clube Naval, tendo à sua frente o almirante Opfuri, que está aqui presente conosco, para que o senhor tenha na sua galeria de livros.